Eu mencionei que a Argentina citava muito gradualismo, deu no que deu nos nossos vizinhos. O senhor acha que a velocidade deste ajuste que o senhor cita está contento? O mercado, os economistas cobram a memória de cálculo, porque eles não entendem de onde vieram os 10 bilhões, ministro. Se o senhor puder publicar esse negócio... Não, veja, isso... Primeiro que o a contento aqui, em primeiro lugar, o que a gente precisa deixar contento é a sociedade como um todo. Eu sempre digo, eu não sou ministro da Fazenda para atender um determinado setor, seja o setor financeiro, seja o setor do agro, seja o setor de varejo. É preciso olhar a saúde da economia brasileira como um todo e ver o avanço da qualidade de vida e do bem-estar da população. Por isso que eu vejo com bons olhos o Brasil sair do mapa da fome. Pela primeira vez a gente tem um IDH municipal de muito desenvolvido. E, enfim, bater recorde na balança comercial, ter inflação sob controle, ter desemprego na mínima histórica, isso é o que me deixa com uma percepção a contento, porque eu vejo que ainda que a gente tenha problema, eu sempre reconheço, sempre reconheci, que a gente avançou. Tá ótimo, eu falei que era a última, mas é rapidinho essa. O senhor não respondeu sobre a taxa de crescimento da despesa no arcabouço de 2,5 para 1,5. Dá para cravar? Não, eu não vou cravar número. De novo, nós vamos cravar uma trajetória de sustentabilidade com redução da dívida a longo prazo. Isso vai ficar muito claro nas várias entrevistas e agora na apresentação do PILOA, que é o projeto de lei orçamentária que vai ser entregue ao Congresso na próxima semana. Mas que não justificam um argumento político mais escandaloso sobre crise geral, porque não há. Primeiro, que a gente tem que fazer isso, Naka, lembrando que lá em 2023, quando a gente apresenta a primeira trajetória de resultado primário, nós apresentamos uma trajetória mais ousada. E apresentamos as medidas no Congresso. Ainda que a gente tenha votado algumas coisas, outras não foram votadas. Eu vou lembrar a MP da limitação do crédito presumido, que é um benefício de PIS/COFINS, que foi devolvida pelo Congresso, que previa 40 bilhões. A gente teria alcançado um resultado mais rápido. Ex-ministro Fernando Haddad e eu sempre dissemos, se dependesse só da gente faria mais rápido. Essa sinalização sempre houve. Tanto que houve um reconhecimento do mercado em relação a isso. E nesse momento eu trago de novo, o que é mais crível? Que a gente siga nesse esforço de aprovar 80 proposições no Congresso, com diálogo respeitoso. Eu tenho feito um diálogo em Brasília, quem acompanha a vida de Brasília sabe, com a Câmara, com o Senado, com o Supremo. Ontem tive com o presidente Vital do Rego no TCU, tratando de 3 ou 4 pontos essenciais para a vida do país, reforma tributária, uso de fundos nas políticas públicas. Esse tipo de diálogo ele é muito construtivo e a gente tem avançado, o Supremo tem discutido súmula para exigir responsabilidade fiscal. O Congresso não avançou em grande medida na pauta-bomba que tinha colocada para ser votada no primeiro semestre desse ano. Isso tudo é bom resultado. Nós vamos deixar isso de canto e vamos voltar para o negacionismo e para quem não quer entregar a medida a contento para o país todo. É preciso ponderar, ainda que o ritmo não seja o ideal, e eu gostaria de fazer em outro ritmo, para benefício da sociedade, o que nós temos de projeto do outro lado é desfazimento de confiança, é menos credibilidade. Então não há opção melhor do que a gente seguir dentro desse processo equilibrado. Se a gente quiser usar outra expressão mais brasileira do que a Argentina, porque a Argentina não é um bom exemplo para a gente tem que buscar o equilíbrio. Garantir sustentabilidade das políticas sociais, sempre buscando eficiência, que é um norte para mim, a obsessão de buscar um Estado que cumpra o seu papel de maneira bem eficiente, mas cuidando das contas públicas. Eu sempre disse isso, quando fui ao Supremo, junto com o ministro Haddad, pedir a reversão da medida da desoneração da folha no Congresso, o que a gente pediu foi, todos nós do Brasil precisamos ter responsabilidade fiscal. Não só o Executivo quando apresenta um projeto de lei ou uma medida provisória, mas também o Congresso quando vota, o Supremo quando toma as decisões, o TCU quando avalia o impacto das políticas públicas. E esse é um compromisso que nós fixamos nessa gestão. Tanto que agora, em ano de eleição, com guerra no mundo, não teve calote em governador, não teve calote em precatório. A gente está fazendo as coisas de maneira muito pactuada com os vários poderes e evitando que haja comprometimento fiscal para as futuras gerações. Portanto, acho que na comparação do que nós temos de projeto, eu reconheço que é preciso fazer mais. A gente já dizia isso durante essa gestão. O caminho está correto, nós estamos apontando na direção correta. O outro lado é desfazimento institucional e mais incerteza que nós vamos trazer para o nosso país à frente. Ministro, para a gente terminar, a última pergunta, o senhor diz que a gente está no caminho certo, o próprio NACA cita economistas que falam isso, mas a questão do ritmo, ela não é uma questão menos importante, ela é fundamental, porque você tem essa trajetória sobre a qual a gente falou, da relação dívida-PIB, da dívida brasileira, o endividamento público brasileiro, e isso tem um impacto na vida das pessoas.
Tem um impacto ali na política monetária como resposta a isso. E as pessoas se endividam, a economia fica estagnada e você não gera emprego. E tem toda uma questão, não estou dizendo do cenário de agora, estou dizendo que a depender desse ritmo, e por isso que ele é importante, a gente pode chegar a um lugar, e muita gente já diz que é inevitável chegar a um lugar muito mais complexo e muito mais difícil. O contexto político, ministro, não deve mudar. Pode até piorar se o governo for reeleito, a depender do que saia do Congresso, por exemplo. Então, por isso que eu volto a insistir no senhor. Eu sei que o senhor não está querendo dar detalhes, o senhor disse não vou entrar em detalhes, mas eu volto a insistir no senhor o que pode ser feito ainda e o que vocês pretendem apresentar de novo para lidar, sim, com essa questão do ritmo, acelerar o ritmo de resposta a essa situação fiscal. Eu acho, Júlia, que nós temos que ter assim, um projeto de país que a gente sinalize claramente para a sociedade como um todo e para o mercado também, para que fique claro que nós vamos exigir sempre responsabilidade fiscal, seguindo uma trajetória. O NACA falou dos 10 bi para o ano que vem. Vai estar muito bem colocado. Nós vamos apresentar, o ministro Bruno Moretti e eu vamos apresentar, talvez no fim da semana que vem ainda, a peça orçamentária do ano que vem, coletiva, transparente em Brasília com os slides, e vai estar muito bem demonstrado ali como que essa medida que nós aprovamos agora, medida concreta, específica, como ela vai tirar a pressão de gasto obrigatório em um montante de 10 bi ou mais para o ano que vem. Isso vai estar muito bem colocado. Nós não temos dificuldade em dar transparência para as questões. E, Júlia, mais uma vez, no que depender do Ministério da Fazenda, nessa minha gestão, nós vamos cuidar da economia todo dia. Então, assim que a gente tiver oportunidade, tiver janela com o Congresso Nacional para trabalhar, tiver espaço com o Presidente da República para levar as medidas e cuidar da economia brasileira, nós não vamos titubear em nenhum momento. Então, também na questão do ritmo, da velocidade, a gente tem prontidão para atuar. A guerra começou, nós fomos o primeiro país a colocar medidas de proteção à população. E eu digo, vamos ser os primeiros a tirar as medidas. Os subsídios serão retirados, não vamos fazer como foi feito no governo anterior, que quem teve que reonerar combustível foi o ex-ministro Fernando Haddad em 2023. Foram várias bombas, várias armadilhas fiscais deixadas para frente. Nós não vamos fazer isso, nós vamos resolver as questões, dando transparência e com esse compromisso, dentro de um projeto muito claro de responsabilidade fiscal, fazer o que for necessário para diminuir a taxa de juros, que é, sim, uma questão para o país. Com todos os empresários, mesmo os empresários do setor financeiro, também reclamam. É algo que é um problema para o país. O Tesouro Nacional tem uma questão em enrolar sua dívida. O brasileiro, mas também o norte-americano. Por isso que é uma questão que não é tão simples de se resolver com um discurso fácil. Mas a prontidão, vocês podem ter certeza que vai ter sempre do Ministério da Fazenda. Tem algumas razões que levam a essa situação, que tem as Casas Bahia como mais emblemática. A gente pode falar do crescimento do e-commerce, que talvez seja a resposta mais óbvia. Tem também a desaceleração da economia, mais recente. E, por fim, a grande discussão que é a taxa de juros, política monetária, juros altos, apesar das últimas decisões do Banco Central. E juros altos tem a ver, política monetária tem a ver com política fiscal, o senhor bem sabe isso. Colocando esse contexto, o que o governo pretende fazer especificamente para lidar com essa crise no setor? Boa tarde, Júlia, Naca, boa tarde, Otávio. Importante esclarecer, Júlia, porque como é um momento eleitoral, um momento de muita incerteza, há muito debate sobre isso, muitas vezes a oposição quer trazer o tema como uma espécie de crise que está colocada na economia toda, sem que a gente possa explicar quais são as razões e quais são os detalhes do setor. Veja que quando a gente olha os dados de venda no varejo, os dados agregados, sem tratar de um tema específico, eu posso tratar aqui da Casas Bahia em um instante. A gente viu um crescimento de vendas no varejo acompanhando o crescimento do PIB. De junho a julho de 2026, houve um crescimento de 2% nas vendas no varejo, seja o ampliado ou seja o restrito, quando a gente considera todo o varejo. É claro que quando você decompõe e olha para dentro do varejo, onde está crescendo mais as vendas e onde pode estar crescendo menos. O comércio online, ele tem gerado um crescimento maior, isso em razão, desde a pandemia, em razão da mudança de hábito de consumo. A gente tem visto que esse crescimento, muitas vezes, ele está mais concentrado no comércio online. O comércio online, ele representa algo como menos de 10%, 8% do comércio varejista como um todo no Brasil. Então tem um impacto, mas ainda o comércio varejista tem uma pujança significativa. E ainda para esclarecer, quando a gente pega outros dados, eu fiz questão de levantar isso para entender qual o tema que nós estamos tratando agora, quais são as dificuldades com Casas Bahia.
Quando você pega o faturamento dos shopping centers também em geral, ele tem aumentado nos últimos tempos. Então, você tem peculiaridades que podem mostrar que você pode ter problemas, e eu não minimizo, é um drama para as famílias dos trabalhadores, é uma empresa tradicional do Brasil, mas quando a gente olha para a economia como um todo, como vocês mesmos mostraram, os setores todos gerando emprego, shopping centers aumentando o seu faturamento, mesmo o varejo, considerado amplamente, tendo um crescimento. Então, acho que a gente viu há uns anos atrás, vocês lembram, que a gente teve livrarias tradicionais que passaram também por processos de transformação e em razão também do modo de consumo. E para concluir, o que eu pude comparar também com a equipe esses dias é a quantidade de falência e recuperação judicial que vieram se dando nos vários setores nesses últimos anos, e a gente não viu um crescimento exponencial em geral no país, ao contrário. Quando a gente compara a série histórica mais ampla, houve um decréscimo de falências e recuperação judicial, e o varejo ele fica atrás, inclusive, de setores como a indústria. Então, sem minimizar, acho que é uma questão, um problema. A Casas Bahia, lembrando, já teve uma recuperação extrajudicial anos atrás, que inclusive na petição agora da recuperação judicial diz que não foi concluído, né, com total êxito aquela extrajudicial e agora passa de novo por uma recuperação judicial. Mas eu também, para concluir, devolvo a vocês, não posso fugir do tema dos juros, porque os juros para o setor varejista que tem margens apertadas, e depende, a gente fala alavancado no jargão mais técnico, mas no fundo depende de crédito para trás, né, para os seus fornecedores, e depende do crédito para frente, para as famílias, para os consumidores que compram. Então, quando você tem um cenário de juros apertado, é claro que você tem uma diminuição da atividade que é muito dependente de crédito. De outra forma, é também a finalidade da própria política monetária contracionista que esse efeito seja gerado. Então, há uma série de elementos que explicam, em grande medida, o que está acontecendo,